torcedor palmeirense, quando surge, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Verdão MVVC e também do Reflexão Alviverde. Já de cara, eu quero convidar você para deixar o seu like, para apoiar o trabalho aqui do MVVC e também conferir a sua inscrição. Confere aí se você está inscrito. Caso não esteja inscrito ainda, se inscreve e ativa o sino também das notificações para não ficar fora de nada do que for lançado nesse maravilhoso canal. Já fica também o convite para você se inscrever no Reflexão Alviverde, tá bom? Vai lá no Reflexão e também dá essa moral, tá bom? Lembrando aqui, ó, tá aqui o arroba para as redes sociais do canal e também o MVVC, você já conhece, né? Arroba MVVC, você acha o trabalho aí do titio Zé em toda a internet, beleza? Parmeira, vamos falar de Parmeira? Cara, tem jogador que foi pedido por boa parte da torcida, hein? Boa parte da torcida alviverde pediu esse jogador alguns meses atrás, deu uma acalmada, chegou o John Arias, chegou também o nosso querido Andréas Pereira um pouco mais tempo atrás, porém isso acabou acalmando um pouco os nervos, mas o palmeirense estava pedindo Júlio Enciso. Quem lembra do Júlio Enciso? E ele falou, tá? Ele falou que quase veio para o Palmeiras. Eu vou mostrar aqui para você esse vídeo, depois eu vou trazer algumas características do jogador também. Eu queria também trazer para você o chororô da mídia. Não começou ainda, o Choque Rei é só no domingo, tá? Mas já começou o mimimi, já começou as narrativas, já começaram as narrativas da mídia tradicional, inclusive corintiano, né? Corintiano metendo pau no Palmeiras e dando a entender que o Palmeiras vai vencer o São Paulo apenas na garfada. E é por isso que o Palmeiras precisa ir lá e massacrar os caras na bola. E também eu vou começar pelo final. Vamos ver o que o Paulo Buozzi falou sobre o Nino. Você achou que o pauta Nino tinha esfriado, né? Mas não, o Paulo Buozzi falou sobre a situação do jogador, tá? Mas eu acho que o Palmeiras precisa de vez em quando virar as páginas, né? Por exemplo, foi uma cagação de sangue enorme por inúmeros jogadores que acabaram não vindo, né? Por exemplo, o Thiago Almada. Thiago Almada que está amargando o banco lá no Atlético de Madrid. Nos últimos 4 jogos, ele jogou apenas 16 minutos. Nos últimos 4 jogos. E não quis vir para o Palmeiras. O Thiago Almada não veio para o Palmeiras porque ele não quis, porque houve proposta, o Atlético de Madrid também estava disposto a negociar o jogador, mas ele quis ficar na Europa sendo banco, mofando lá no banco. E ele que se lasque, se não quer vir no Palmeiras, não vem. Mas outro jogador que está me incomodando agora é o Nino. Eu não sei se é pelo Zenit, não sei se é pelo jogador, o fato é que enfim, vamos ver o que o Buozzi falou sobre o Nino, tá? Mas me incomoda essa situação, confesso. Sobre a janela de transferências, a negociação com o Nino, o que você pode falar para o torcedor? Vai chegar mais alguém? Como que está essa conversa com o jogador lá no Zenit? Olha, o que eu posso falar é que o Palmeiras tem feito todo o esforço possível para que a gente tenha o melhor elenco, né? Nós tivemos a chegada agora do John Arias e com certeza vai agregar muito, como todos os outros jogadores que chegaram. Não posso te adiantar nada em relação a nenhuma situação futura, mas a gente está muito feliz, muito satisfeito. Tenho certeza que não só eu, como toda a torcida, de ter um elenco de altíssimo nível pelo campeonato, por todos os campeonatos que a gente tem pela frente, pelo ano desafiador que a gente tem pela frente. Esse é o esforço da presidente Leila, é o esforço do Anderson, é o esforço nosso de ter o melhor elenco à disposição do Abel, da comissão técnica, para que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos. Ou seja, eu vou simplificar para você. Ele não descartou o Nino, mas o que ele disse é que não há novidades. Então o Palmeiras continua na saga Nino. Isso me incomoda, cara, isso me incomoda. Acho um bom jogador? Acho, mas repito, insisto, não é o Djalma Santos, não é o Luiz Pereira, não é o Antônio Carlos Zago, não é o Roque Júnior. Mas, cara, será que é só ele que tem? Mas aí, Paulo Buozzi não descarta, mas diz que não tem novidade nenhuma, para tristeza de boa parte da torcida. Agora, a narrativa da mídia... Cara, eu não consigo nem chamar da mídia tradicional, porque tá me dando até uma paura, cara. É claro que o auto-intitulado craque, né, o Neto, ele tem um rancinho do Palmeiras gigantesco, né? Apesar de ter jogado com a nossa camisa, eu acho que é uma marca triste da nossa história ter tido um jogador como ele, né? Até pela sua falta de respeito com a nossa história, toda vez que ele faz piadas jocosas, quando ele faz comentários negativos sobre o Palmeiras.
mas o fato é que ele jogou com a nossa camisa. E ele já, dentro do seu programa, falando do Choque Rei, olha o abre aspas que ele mandou ao vivo para milhares de pessoas no seu programa. Abre aspas para o auto-intitulado craque. São Paulo vai passar do Palmeiras. O momento é do São Paulo. E jogando lá em Barueri, já que o Palmeiras não tem estádio, só estádio para show, mas será que o Klaus vai apitar? Se for o Klaus, esquece. Vocês, São Paulo, não ganham. Fecha aspas para o auto-intitulado craque. Aqui nessa mesma frase, vamos lá. Nessa mesma frase, o Neto desdenha do Palmeiras, dizendo que o Palmeiras não tem estádio. Nós não ganhamos estádio do presidente, tá, cara? Aliás, eu não gosto de falar de política, mas vamos lá, né? Dá uma puxada na capivara. Quem foi que deu o estádio pro Corinthians e tá pagando como pode, né? Total despeito, porque o Palmeiras consegue fazer dinheiro com o próprio estádio e ainda assim atender suas necessidades, porque tem a Arena Barueri à sua disposição. Isso aqui é uma inveja muito declarada. E ele também diz, mais uma vez, levanta mais uma vez, será que é fake news? Alô, STJD, você que adora pegar falas de jogadores, de treinadores. E aí, fala dos comentaristas, pode? Aqui ele deixa em pauta que o Klaus é corrupto e que se apitar o jogo vai favorecer o Palmeiras e prejudicar o São Paulo. Ninguém se responsabiliza pelo que fala, né? O Neto pode falar o que ele quiser, não é isso? Então, aqui eu sinto um desrespeito muito grande pela história do Palmeiras, aqui eu sinto um partidarismo gigante a favor do São Paulo, e aqui tem um despeito prático de um corintiano. Mas inúmeros outros comentaristas e apresentadores da mídia tradicional já estão levantando a fake news sobre prejudicar a arbitragem, prejudicar o São Paulo. Inclusive alguns criadores de conteúdos muito conhecidos aí, como é o caso do Barolo, por exemplo, que eu tenho o máximo respeito pelo Barolo, nunca conversei com ele, mas me parece ser uma pessoa bacana, mas também levantando aí questões sobre arbitragem. Vamos jogar bola? O que vocês acham, né? Em vez de ficar falando M3 pontinhos, vamos jogar bola? Não obstante, vamos falar de um jogador a qual a torcida palmeirense por muito tempo falou dele. Aliás, tem gente que ainda fala e eu acho um bom nome, tá? Não é um extra classe, mas ajudaria bastante. Agora com a chegada do John Arias, não sei se faria tanto sentido, mas, entretanto, joga em outra posição, que é o Julio Enciso. O Julio Enciso, que é um meio-campista. Vamos ver o que disse Julio Enciso sobre o Palmeiras, cara. Se liga aí. Sí, la verdad que nada, yo tengo un cariño muy grande al Palmeiras. De hecho, hay dos compañeros de Paraguay están ahí como Gómez y Ramón Sosa. La verdad que gracias al capitán Gustavo también que nada, me habló y bueno, por cosas de la vida no se pudo dar, pero nada, yo de hecho siempre le pido su camiseta a Gustavo, a Ramón cuando voy en la selección y nada, ese cariño queda ahí, ojalá que nada, en algún momento se pueda dar, pero nada, agradecido también a todos los que están ahí en la dirigencia de Palmeiras que confiaron en mí y bueno, como dije, por cosas de la vida no se dio. Foi procurado, mas por coisas da vida, entenda dinheiro ou entenda interesses financeiros, seja de um lado, seja de outro, não veio. Então o Palmeiras foi atrás do Enciso e não deu certo. Mas ele disse que queria vir para o Palmeiras. E ainda dá tempo, ele é um jogador jovem, tá? Vamos ver o perfil do Julio Enciso aqui, para ficar mais palatável. Vamos lá, vamos colocar na tela aqui os dados do jogador. O Julio Enciso, que é um jogador paraguaio, tá? Como eu falei, meio atacante, né? Jogador de apenas 22 aninhos. Tá aqui, segundo o Transfer Market, aqui o valor atual de mercado dele é 20 milhões de euros, basicamente o que o Palmeiras pagou pelo John Arias, né? Um pouco menos até. Mas, claro que isso aqui é uma estimativa, né? Na hora da negociação tudo muda. É um jogador que está jogando na primeira divisão no Strasbourg, tá? Um jogador meia ofensivo, paraguaio, como disse. Aqui está o mapinha onde preferencialmente ele joga, muito mais como um meia central, ou até mesmo como um ponta esquerda, tá? Ele é um meia ofensivo. Na live de ontem discutíamos sobre a posição do Andréas Pereira, agora com o meio campo mais consolidado. Se eventualmente o Palmeiras trouxer um cara como o Danilo que está sendo também ventilado no Palmeiras, talvez isso dê mais espaço para o Andréas atuar como camisa 10, que aliás era o plano original, né? Quando o Palmeiras foi atrás do Andréas Pereira camisa 10. Hoje ele joga como 8, até por uma necessidade, o Maurício está no time ainda, mas se eventualmente você contrata mais um jogador de meio campo, seja o Danilo ou seja até o próprio Julio Enciso, aí você consegue soltar um pouco mais
o nosso querido Andréas Pereira. Embora o Rolho Enciso, eu acho que joga ali mais assemelhado, vamos dizer assim, vamos chamar de assemelhado, com o que joga o John Arias. Então, aí seria um problema. Mas, pensando no ano gigante que o Palmeiras tem e nas oportunidades de mercado, se o Palmeiras está realmente esperto com as oportunidades, um jogador que declara querer vir ao Palmeiras, e é um jogador que está jogando num time sem sal e sem açúcar da Europa, e pode vir para cá com status muito grande, e ser campeão aqui no Brasil, sendo ele sul-americano, é uma oportunidade de mercado, ao meu ver, sem sombra de dúvida, tá? Agora, o Palmeiras tem outros problemas, tem problemas na lateral direita, tem problemas na zaga, como já falamos aqui sobre a declaração do Buozzi e do Nino. Então o Palmeiras precisa se mexer para no meio do ano trazer mais nomes. Eu encontro você no próximo vídeo, peço seu like, o seu comentário, a sua inscrição nos canais e a gente vai trocando uma ideia. Valeu, avante palestra, tamo junto, é nós contra eles. Amanhã tem contra o Fluminense, hein? Será que o John Arias joga? Seria sensacional a lei do ex, né? Tamo junto, galera.